fazer assim a interlocução com a Gabi Nascimento, que está agora em Salvador fazendo doutorado na UFBA, é isso? E aproveito para perguntar para a Gabi como está, no meio da pandemia, esse movimento de tocar música, não só na noite, mas existe isso, que aqui em Porto Alegre, por exemplo, recém está voltando. Eu não quero entrar no politicamente correto ou incorreto, do se é certo ou errado, eu só quero analisar esse fato, como que está em cada lugar. Em Porto Alegre está recém voltando gradualmente. Como está para ti? Eu acho, aqui tá, embora eu saio pouco, né, com esse negócio da pandemia, eu ainda não consegui me vacinar, porque tive uns problemas aí de ordem documental e tal, mas eu saio pouco, mas quando a gente teve nessa segunda onda, eles restringiram, então não teve essa questão de música nos bares, e realmente não tinha nada aberto. Mas agora já voltou, acho que está voltando gradativamente, né? Mas tenho visto e até escrevi um artigo esses dias sobre isso, sobre a questão da mulher musicista nessa época de pandemia, porque vi muita live, muita coisa que me fizeram refletir, né? E aí eu comecei a acompanhar algumas lives e escrevi esse artigo porque é bem como tu disseste, o pessoal que vive só da música, né, que não é o nosso caso, da música em si, do músico de estar em cima do palco, realmente com esse período de pandemia o sustento ficou bem difícil, né, porque não tem outra maneira, não tem outro jeito, outro modo, né, então eu fiz um artigo em cima de 5 mulheres musicistas que eu acompanhei e que viviam só disso, que aí tiveram que pedir Pix, enfim, aquela coisa toda. Então, essa questão da pandemia, para nós mulheres que acarretamos tantas outras funções, né, ficou bem mais complexa. Então, aqui, o pessoal está voltando gradativamente, assim, tá acontecendo, mas eu acho que ainda não com aquela mesma produtividade e assiduidade que tínhamos antes, né? Mas acredito que vai voltar, mas ainda não. Eu aproveito já para passar a bola assim na jogada para a Tainá, para falar assim das facilidades e privilégios que a gente tem depois de fazer uma graduação em música, depois de fazer um mestrado, no meu caso, durante o doutorado, né? Existe uma certa exclusão digital que a gente vê, uma invisibilidade, porque apesar da pandemia de lives que tem, né, aí o Rafael Noleto, da Universidade Federal de Pelotas, né, ali em Pelotas, da UFPEL, ele escreveu sobre um texto sobre a pandemia de lives, tem muita live, mas eu vejo que os músicos mais antigos, alguns idosos, mesmo de 70 anos, por aí, mais antigos, eles até podem ter o WhatsApp, podem converter e-mail, trocar ideias nas redes sociais, mas essa coisa de fazer lives, eles ficam invisibilizados nesse processo. E uns colegas, pares meus, fazem live com ajuntamento para ganhar, às vezes, dividir entre 5 pessoas R$50. Então, eu me vi muito privilegiado nesse processo, porque realmente, às vezes eu tive meses aqui que eu fui fazer um show online de 40 minutos e ganhei, assim, em 40 minutos um salário mínimo, mais ou menos, assim, equivalente ao salário mínimo por causa da rede, a gente chama network, que a gente faz no meio acadêmico e as pessoas que a gente conhece que é um meio ainda, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, é muito elitizado, então a gente conhece pessoas de uma classe social mais privilegiada, e eu considero, sim, um privilégio, né? E para mim vamos falar de papo, né? Papo de músico, esse papo de que fazer mestrado e doutorado não tem mercado suficiente, para mim, sinceramente, é uma questão de opinião, é papo furado, porque sim, você tem privilégios em fazer um mestrado, tem apoio, tem bolsa, por mais que estejam cortando as bolsas hoje em dia, você tem acesso, tem meios de acessar, porque se você não faz uma universidade,
você não tem nem isso, né? Então fica mais difícil. Aproveito e passar a bola para a Tainá. Como que funciona isso e quais são os benefícios para você, para quem quer estudar música mais a sério, aí quem está começando, ou mesmo para saber a tua opinião sobre isso. Quais são esses privilégios, digamos assim, de estar no meio acadêmico em música, fazer uma graduação em música e depois seguir a vida acadêmica? Olha, são muitas questões muito relevantes para a gente e acaba tangendo assim em várias outras pontas, assim, né? Primeiro, eu acho que são contextos e contextos, mas eu também concordo contigo que a gente, como acadêmico nesse momento, né, dentro das pós-graduações, quem tem bolsa teve um certo privilégio de estar nesse lugar, né? De ter uma outra possibilidade de continuar trabalhando, vamos dizer assim. Mas eu acho que as instituições, elas ainda são um espaço muito... não gosto da palavra elitista, porque não somos elites, né, quem está na graduação, mas ainda é um espaço que é muito excludente, né? Então, assim, eu acho que um dos primeiros pontos, quando a gente vai falar da gente estar na graduação, numa universidade, numa pós-graduação, a gente tem voz, Paulinho. A gente tem voz dentro da área, e isso muitas pessoas que estão trabalhando há anos, né, em vários contextos, não têm. Então, acho que a gente mediar esses espaços para que outras pessoas falem, não que elas não tenham vozes, não é isso, elas têm suas vozes, mas infelizmente elas ainda não são ouvidas em muitos espaços. Então, acho que esse é um ponto. A gente tem o privilégio de poder falar sobre aquilo que a gente trabalha, né? Muitas vezes a gente até se afasta dessa prática, né, de palco, de ser exclusivamente artista, mas a gente ainda tem algumas questões que a gente vai problematizando sobre isso. Aqui foi muito parecido, né? Eu acho que a gente teve essa realidade muito semelhante, que alguns artistas que têm uma certa facilidade, ou já tem esse network, né, conseguiram ter uma inserção maior nessa pandemia de lives, vamos dizer assim. Mas pouco a gente viu realmente dos mestres, pouco a gente viu desses músicos mais idosos, né, que já não tem essa expertise para estar trabalhando com esse tipo de tecnologia, né? Então, a gente viu alguns movimentos dentro da academia que tentaram dialogar com essas pessoas, mas a gente tem que ver também que é um momento muito pontual, então isso de fato não resolve o problema, né? A gente viu instituições que trouxeram esses mestres para tocarem, né, no YouTube, nessas lives, trouxeram para falar sobre essa trajetória, como é que estava sendo esse momento da pandemia, mas algo sempre muito pontual, e aí funcionando daquela forma do Pix, né, para tentar ajudar eles de alguma forma. Esse contexto que eu pesquiso, esse movimento que eu pesquiso, ano passado eles fizeram essa adaptação para lives, né? É importante falar que é um contexto da cultura popular urbano, então é um contexto que também não está inserido muitas vezes em espaços sociais que têm assimetrias sociais enormes, né? De grandes dificuldades. Então, eles tentaram fazer esse diálogo com esses mestres que estão nos interiores para que eles participassem desse movimento virtual do grupo. Né? Então, a campanha foi campanha Viva aos Mestres, para que pudesse arrecadar certo dinheiro para ser repassado para eles, né? Visto que esse período de maio, junho, é o período em que eles mais trabalham com esse processo de cultura, né, práticas musicais, e é onde eles têm muitos, né, tiram muito do seu sustento. E sobre os privilégios, mais uma vez, que eu vejo, eu tenho um privilégio que eu acho que é muito sensacional, que é estar num programa de pós-graduação em artes, em que eu dialogo com outros artistas, né, que são artistas pesquisadores, professores, e que são de outras linguagens, que não só a música. Então, a gente consegue ver um pouco da realidade de cada um deles. Então, se para a gente já foi difícil, para as pessoas da dança, as pessoas do teatro, as pessoas das artes visuais, foi muito pior, porque nem muitos não conseguiram se inserir nesse formato de live, né? Para falar sobre, não para falar sobre suas pesquisas, para falar sobre suas pesquisas sim, mas para fazer performance, para fazer apresentações foi muito pouco.
né? Então, eu acho que da música a gente já tem esse privilégio, assim, um pouco mais, né, evidente. E em relação, por exemplo, aos meus privilégios, eu me considero assim, eu sempre incentivo as pessoas para que as pessoas acreditem em si mesmo dentro do campo da música, né? Acreditem, é possível você ser uma pessoa realizada sendo da música, seja, e eu falo dentro do lugar que eu atuo, né, que é a atuação mais acadêmica, dentro da pesquisa, enfim, como professora, né, hoje em dia, já dei aula na educação básica, adorava, hoje dou aula na graduação, também adoro, né, então, o meu maior privilégio durante esse período em que eu tive, né, do doutorado foi ser a única pessoa da minha turma a conseguir uma bolsa. Então você pensa, uma turma de doutorado com mais de 20 pessoas, uma pessoa ter uma bolsa. E tem muita gente que está com muita dificuldade, né? Hoje em dia já tenho outros colegas que conseguiram bolsas, mas não passa de 5, né? Então não é todo mundo que consegue bolsa, isso é muito difícil. E fazer um doutorado trabalhando é muito difícil, né? Porque você precisa de dedicação de um tempo, né? De dedicação de uma ação do pensamento, de reflexão, né? De pesquisa de campo, que não é fácil. Então, é bem difícil. Então, um dos privilégios como doutoranda foi esse, de ser a única do meu programa, né? Na época, eu passei em primeiro lugar, então eu tive, quando saiu uma bolsa, eu consegui logo, por conta da colocação. E hoje, que eu falo assim, como profissional, né, já atuando na graduação, meu maior privilégio foi ter passado num concurso público antes da pandemia, que eu assumi durante a pandemia, mas isso me fez ter, né, esse privilégio, vamos dizer assim, de estabilidade financeira, que fez com que eu não passasse tanta dificuldade durante esse período de pandemia, né? Então isso realmente foi muito significativo. Eu sempre comentava aqui em casa, né, que a gente tinha que ver que isso era um privilégio que muitos colegas meus não tinham, né? Então eu acho que é possível. Eu acho que também em relação ao campo profissional, quando a gente vai pensar na questão da atuação musical acadêmica, a gente está vendo algumas fricções aí que já são feitas há anos, mas que a gente tem colocado para pensar mais em evidência recentemente, onde, por exemplo, os etnomusicólogos, né, pessoas que trabalham com cultura e podem também pensar nessa interseção do trabalho, da produção cultural, da gestão cultural, né, da gestão dessa produção criativa, para poder pensar outros campos de atuação que não só o acadêmico, né? Muitos doutores, pesquisadores fazem isso. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, para falar de uma maneira bem genérica sobre vários pontos, né? Muito obrigado, Gabi. Contigo as palavras finais, pode ser? Claro, Tainá, a gente não tem, assim, palavras para te agradecer, né, de tu disponibilizar teu tempo num sábado de manhã para estar aqui conversando com a gente, essas questões tão pertinentes, né, desse espaço de tu como mulher, né, estando dentro da universidade, né, como professora privilegiada, né, e que bom que tu és privilegiada para poder desenvolver tua pesquisa, né, que a gente sabe que não é todo mundo que tem esse privilégio. Eu, graças a Deus, estou sendo privilegiada também, porque sou bolsista, nessa época pandêmica, né, e graças à Bolsa, eu consigo estar hoje em outro estado, agora morando fixamente, né, porque agora eu vou ficar por aqui, porque comprei um apartamento aqui e vou ficar por aqui. E que bom que a gente tem esse privilégio e que bom que a gente consegue mostrar que é possível sim, né, a gente adentrar numa pós-graduação e conseguir melhorar a qualidade de vida, né, isso é maravilhoso. Então, quero te agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente te espera num próximo programa para te cantar, né, e tocar clarinete, e dançar, e sapatear, e fazer o que tu quiser, tá? O espaço é para a gente fazer isso. Muito obrigada, tá, Tainá? Um beijo para ti. Beijo! Obrigada, gente.